Boa noite a todos. É um imenso prazer poder estar aqui com todos vocês nessa live, desta forma, como se estivéssemos todos numa grande sala de aula. Para quem não me conhece, o meu nome é Vanessa Rodrigues, eu sou professora da disciplina Felicidade da Unicamp. Essa disciplina, ela foi ofertada esse ano de 2020, pela primeira vez. E desde o seu anúncio, nós fomos surpreendidos pelo extraordinário número de pessoas interessadas nessa matéria. A princípio, nós teríamos uma sala de aula na graduação com 50 lugares, 50 ou 60 lugares, que é uma sala grande. E no primeiro dia de inscrição, nós tivemos 120 alunos interessados. No segundo dia, 180, 200 depois, 300, e chegamos a um número de 507 alunos inscritos nessa disciplina. Esses números, eles nos dizem muita coisa, nos dizem o interesse das pessoas por refletir sobre as questões humanas. Nos dizem que as pessoas, cada vez mais, elas estão voltadas para o autoconhecimento, né? Voltadas cada vez mais para saberem de si mesmas. E é curioso que eu vou falar, mas à medida que essa investigação ela vai acontecendo, é quase que um paradoxo, porque ao mesmo tempo que é libertador, é também um grande drama, vamos dizer assim, porque nós tomamos a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa existência. E a partir daí, com essa consciência, eu não posso mais imputar a ninguém a responsabilidade por aquilo que não deu certo, ou que eu não realizei. E é a partir de um pensamento como esse, né, um pensamento inquietante, que é o nosso ponto de partida para a aula de hoje. Né? Nós pensamos em trazer grandes questões como essas, que fazem nós pensarmos, e nesse momento o primeiro nome que nos veio à mente foi da professora Lúcia Helena Galvão, que faz um trabalho extraordinário há vários anos e nos presenteia com o seu pensamento filosófico. Eu, particularmente, fui muito impactada e muito influenciada por tudo que eu venho assistindo dela há anos. Então, fizemos um convite e ela gentilmente aceitou e está aqui hoje, vai dividir essa aula comigo. A professora Taíma, podemos colocar ela na tela aí? Olá. Muito boa noite, professora. É uma honra muito grande poder dividir a sala de aula com você. Eu que acompanho o seu trabalho há muitos anos, posso dizer que nunca, jamais, em tempo algum, pensei que dividiria uma sala de aula com tamanha honra de tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Vanessa. É uma satisfação estar com você, com seus alunos, e saiba que sempre pode dispor, estarei sempre às suas ordens. Bom, gente, então a professora vai conduzir a aula por cerca de 1 hora e depois nós teremos aqui um espaço para perguntas, ok? Professora, a casa é sua e o show é seu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, Vanessa. Então, mais uma vez eu agradeço, acrescentando apenas a minha apresentação. Sou professora há 31 anos da Organização Internacional Nova Acrópole, que é uma escola que trabalha com a filosofia para a formação em valores e que existe em 80 sedes no Brasil, em 60 países no mundo,
Convido que conheçam as nossas palestras no YouTube. O nosso assunto hoje vai ser a questão da felicidade associada a valores, segundo a filosofia. Nós vamos ver que as definições de felicidade ao longo da história, em geral, em todos os filósofos que eu localizei, e peguei também de empréstimo um pouco da filosofia oriental, e ainda de alguns autores que não são classificados propriamente como filósofos, mas que trazem também algo de muito interessante a aportar ao nosso debate. Nós vamos ver que sempre está associada a um suporte de valores. Parece que a felicidade humana, segundo a filosofia, ela está sempre assentada num suporte de valores humanos, quase que como uma condição necessária. A filosofia diz que a felicidade de cada ser se apoia na identidade de cada ser, naquilo que é próprio de cada ser. E assim como para um animal a felicidade está apoiada na sobrevivência, ou aquilo que nós podemos chamar de felicidade, bem-estar ou o que o vale, para nós seria um suporte, um leito de valores, que apoiaria sempre o fenômeno da felicidade humana. Mas vamos lá, então, conhecer um pouco desse pensamento, compartilhar, ver o que temos a dizer sobre isso. Sempre gosto de começar por etimologia, porque a etimologia, ela nos diz o que essas palavras que usamos hoje significaram num momento muito remoto, onde elas ainda eram utilizadas com um significado. Hoje nós sabemos que muitas das palavras se esvaziaram. A própria felicidade é um bom exemplo. Ela é bem-estar, ela é satisfação, ela é prazer, ela é exatamente o quê? E quando as palavras se esvaziam, a gente perde essa possibilidade da transmissão do conhecimento, da aquisição do aprendizado através delas. Então, voltando, se a gente pesquisar um pouco a etimologia latina de felicidade, observem, tem uma coincidência aqui muito interessante entre a etimologia latina e a etimologia do proto-indo-europeu. Vem do latim felix, que significa aquilo que é fecundo, é fértil, é produtivo, ou seja, está pronto a germinar, a gerar frutos. Enquanto que se você retorna um pouco ao proto-indo-europeu, você vai ter aí essa raiz dei, que significava, a princípio, amamentar. Eu chamo a atenção para a coincidência dessas duas etimologias, porque em ambos os casos significa fornecer alimento a alguém, ou através da terra, ou seja, sendo fértil, sendo fecundo, sendo produtivo, quanto através da maternidade, amamentando um bebê, amamentando um filhote da espécie entre os animais, enfim, tem muito mais a ver com dar do que com receber. Isso é curiosidade em relação à etimologia. Nós vivemos um momento histórico onde achamos que a felicidade apoia-se sobre a posse de determinadas coisas. É um certo utilitarismo, não é? De achar que possuir coisas, possuir um certo padrão de êxito fundamentado no que temos, vai nos trazer alguma realização suficiente para nos considerarmos felizes. E nós vamos ver que a raiz da palavra fala da felicidade mais apoiada no dar, no oferecer alimento, no oferecer vida, do que propriamente no captar ou no possuir. Bem interessante isso. E só isso daria uma boa reflexão, né? Continuando, eu começo com uma frase que apoia um pouco essa etimologia, que é de um pensador indiano do século passado, Nilakanta Srihan, que ele dizia: amar é dar de si mesmo, e dar consiste na experiência da felicidade. A felicidade consiste na plenitude da vida. Eu acrescentaria, na plenitude da vida humana, da vida enquanto seres humanos. Mas ele reitera nessa frase a ideia da doação. Vocês vão ver que, segundo algumas tradições da filosofia oriental, sobretudo a indiana, dizem que o homem é do tamanho da sua generosidade e que ele é lembrado na história não pelo que ele possuiu, mas pelo que ele ofereceu. Não pelo que ele reteve, mas por aquilo que ele foi capaz de espalhar. Essa visão da filosofia oriental faz um contraste interessante com o nosso pensamento ocidental e foca muito naquele aspecto que nós vimos na etimologia da palavra. Isso vai nos permitir ir construindo um raciocínio interessante. Bom, vamos falar, logicamente, começando pela filosofia clássica, tradicional, o berço grego. Hoje as pessoas muitas vezes dizem, bom, era melhor começar pelos filósofos contemporâneos, fazer um apanhado, porque talvez isso seja um pouco desatualizado.
Honestamente, eu acredito que você não pode considerar desatualizada uma ideia que não foi devidamente experimentada. Os diálogos platônicos contêm concepções sobre a felicidade que são sensacionais, e a gente não viveu isso. Nós temos uma certa confusão hoje de campos, que nós achamos que, sei lá, como um livro de informática, de fazem poucos anos. Mas a filosofia não é assim, a filosofia trata da vida. E, em termos de vida, nós não aprendemos muita coisa que era largamente conhecida por um Platão há 2.400 anos. É importante perceber isso. Filosofia não desatualiza como desatualiza qualquer área tecnológica, e tem muita coisa ali que ainda não vivemos. Eu ousaria dizer que quase tudo. Então, o berço greco-latino da filosofia tem muito a dizer sobre a felicidade, que vale, sim, muito a pena conhecer. Talvez mais do que qualquer outro período histórico. Esse período é rico em buscar um significado para essa realização do ser humano que nós chamamos de felicidade. Vamos, então, começar por ele. Bom, eu reiterei aqui a ideia da etimologia da palavra filosofia, que significa amor à sabedoria. E se nós amamos a sabedoria, logicamente iremos atrás dela sem barreiras, sem fronteiras, seja no mundo oriental, seja no mundo ocidental, no passado distante ou no passado presente. Sempre considerando que todos os autores são, como qualquer ser humano, duais. Tem o seu ponto de brilho, tem o seu ponto de sombra. Um filósofo não é um sábio, mas nem por isso vamos descaracterizá-lo como alguém que pode nos ensinar e deve nos ensinar muito. Em geral, são pessoas que se esforçaram por viver bem, por encarnar bem aqueles princípios que estavam buscando entender. Né? Bom, começando pelo período épico grego. Período épico que é conformado por Homero, por Hesíodo. Vocês devem conhecer muito bem Homero por Ilíada e Odisseia, que eu acredito que nunca houve uma obra que tenha sido tão explorada em termos de literatura, de cinema, de tudo, quanto Ilíada e Odisseia. Se vocês forem observar, para Homero existe um sentido claro, que é produto muito do seu momento histórico, mas da sua concepção humana de vida também, que depois vai refletir muito na filosofia grega, que é a ideia da glória, do heroísmo. E isso se reflete muito numa passagem da Ilíada, onde o herói Aquiles perguntam a ele se ele desejava uma vida longa e serena ou uma vida curta e gloriosa. E ele prefere essa última, uma vida curta e gloriosa. Porque para pensadores desse período homérico, você vai perceber que tem valor quando o homem deixa marcas profundas no mundo, quando ele garante deixar o mundo um pouco melhor do que o estado em que ele o encontrou. Portanto, uma vida onde você não deu o seu recado ao mundo, onde não aportou valores ao mundo, onde não deixou uma bagagem de um caminho trilhado humanamente, que possa beneficiar aqueles que forem seguir essa trilha no futuro, se não houvesse esse certo sentimento de glória, de ter feito diferença, de não ter vivido em vão, isso não pode, de maneira alguma, ser um homem feliz. Enquanto que a felicidade para o mundo contemporâneo está muito localizada numa certa segurança e proteção contra o medo, contra o perigo, a felicidade dentro desse contexto homérico era uma segurança e uma proteção contra a mediocridade, contra o sair do mundo sem aportar nada ao mundo. Isso para eles era o pior tipo de infelicidade. Bom, e nós temos alguma coisa a aprender com isso? Com certeza, porque existe dentro da nossa vida uma sequência de modelos, de arquétipos, como diria Carl Jung, ou de ideias, como diria Platão, que fazem parte, compõem a nossa existência. E esse arquétipo da glória, do heroísmo, é um deles, que nós deveríamos viver aí em torno da adolescência, né, início da juventude, mas isso deveria deixar em nós sedimentado uma certa garra, uma certa honra para fazer frente às adversidades e encontrar saídas sempre humanas. Um certo autocontrole diante das adversidades que nos permita dar respostas humanas à vida, sem pânico, sem violência, sem corromper nem trair a nossa própria natureza humana. Esse arquétipo faz muita diferença na nossa vida. E quando nós não o vivemos, ele deixa um vácuo em nós. Entendam, então, que a felicidade humana é como se ela fosse composta de blocos, de vários arquétipos que se compõem para completar as necessidades de uma vida humana. E esse é muito significativo. Então, ele falava de uma vida feliz, uma vida marcada por coragem, generosidade, amor aos desafios construtivos.
ou seja, o sentido da aventura construtiva, de ter superado um obstáculo de maneira exemplar, e não de qualquer maneira, de ter sabido deixar circunstâncias para trás sem ter diminuído em nada em termos de valores humanos. Chegar do outro lado sem que as circunstâncias diminuam. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, evidentemente de outro contexto histórico, mas que ele diz num estudo sobre o belo e o sublime, que as coisas mais grandiosas do universo, as escarpas dos Alpes, ou um oceano remoto, um oceano revolto, raivoso, ele pode nos intimidar, mas no momento seguinte a gente pode recuperar a nossa dignidade diante disso, porque esses portentos da natureza grandiosos, eles podem nos matar, mas não podem nos corromper. A nossa dignidade só pode ser tirada de nós por nós mesmos. Isso é a nossa glória. Manter-se digno através de todas as adversidades. Isso é muito do heroísmo de Homero. E isso garante a felicidade humana, quando ele coincide consigo mesmo, quando ele não se deixa corromper, por muito grande que seja o obstáculo. Um obstáculo pode nos matar, mas não pode nos corromper. Então, Homero continua descrevendo o seu ideal heróico. O herói é aquele que não se embriaga na vitória, nem se desespera na derrota. Tem ânimo, tem garra. Ele é um homem que está fazendo de cada dificuldade um sinalizador de onde ele pode crescer. E quando ele é derrotado, ele percebe esse ponto que a derrota aponta, a fresta por onde a dificuldade penetrou, como um ponto que ele deve trabalhar conscientemente para crescer. Então, existe, inclusive, dentro da tradição Zen, o Zen budismo, dizia que a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Ou seja, onde somos atingidos pelo fio da espada, mostra um ponto de inconsciência que devemos trabalhar. E isso também era um sistema de educação onde eles ensinavam os guerreiros a serem gratos a essa ponta da espada, que sinalizou onde eles estavam inconscientes e onde poderiam crescer. Isso é a mentalidade heróica, que é muito interessante e nos nossos dias considerada como algo superado. E por isso nos abatemos tanto diante das adversidades. É um componente da nossa felicidade que está faltando. Então, eles diziam que felicidade é boa morte que coroa a boa vida. A grande aventura humana para Homero, então, era fazer diferença. Cícero, que é um grande orador romano, filósofo também, ele falava uma coisa muito interessante, que deveríamos nos certificar de ser fator de soma para os seres que participaram da nossa vida, de tal maneira que saímos daqui maiores do que entramos, e também deixemos aqueles que interagiram conosco e o caminho que trilhamos, 1 milímetro do que seja melhor, porque estivemos aqui, ou seja, somamos, fizemos diferença. E isso, então, seria a felicidade do ponto de vista homérico, do ponto de vista heróico, um ser que não aceita sair do mundo do mesmo tamanho que ele entrou, que quer deixar impresso no mundo valores humanos, que quer deixar um rastro, de tal maneira que quando as pessoas olhem possam dizer, por aqui passou um ser humano. É um ponto de vista bastante interessante, né? Eu trouxe para vocês um ditado hindu que fala um pouco a respeito desse mesmo sentido heróico, já sob o ponto de vista da filosofia indiana. A Índia também tem a sua filosofia, as suas dársanas, as suas escolas de filosofia. A árvore não prova dos próprios frutos. O rio não bebe suas próprias águas. As nuvens não chovem sobre si mesmas. A força dos fortes deve ser usada para o benefício de todos. Ou seja, percebam que é um outro ponto de vista ainda dentro do aspecto heróico, que é o ponto de vista da generosidade, de que a presença no homem no mundo não consiste em gerar benefícios apenas para si próprio. Imaginem, por exemplo, uma macieira. Quantas maçãs será que ela necessitaria para perpetuar a espécie, ou seja, para gerar outras macieiras? Talvez muito poucas, para que houvesse chance que essas sementes se afastassem da árvore e se perpetuassem, mas ela produz muitas, muitas, muitas mais, porque além da sua obrigação imposta pelo instinto de perpetuação da espécie, há também intrínseca na natureza a ideia da generosidade, tutelada pelas leis da natureza, nos vegetais, nos animais, mas consciente no homem, que deve ser desenvolvida conscientemente. Eu gosto
uma frase de Ortega y Gasset, que ele diz que o homem não deve pensar só em si. O homem existe como ele e as suas circunstâncias. Portanto, ele deve salvar as suas circunstâncias para também salvar a si próprio. E isso é uma ideia que nós percebemos dentro da tradição hindu, de que o homem deve, sim, se comprometer com essas leis da natureza e preocupar-se também em salvar as suas circunstâncias, e não apenas a sua pele. E isso também como um fator de felicidade. Generosidade também é um fator poderoso de felicidade. A aventura de autossuperação para a Índia consistia na própria felicidade. Ou seja, cada ponto, cada passo que damos para nos aproximar daquilo que era conhecido como o ideal humano, tá? Que é a plenitude da condição humana, ou mais perto dela que pudéssemos chegar. Cada passo daquilo que podemos chamar de tempo real. Já vamos explicar isso. Para um grego, um passo no tempo real era mais que suficiente para estar feliz, mais do que suficiente para justificar a sua própria vida. Sócrates, ele tem uma outra visão, já um pouco diferente dessa do período mais épico, não é? Ele fala sobre o conhecimento. Ele diz que é necessário sairmos do mundo das opiniões, que é superficial e contenta-se só com o barulho da sua própria voz, contenta-se com uma visão superficial que, em geral, está coerente com o nosso gosto ou com os nossos interesses, e partirmos para uma verdadeira busca da verdade. Ele dizia, bom, se você sai perguntando às pessoas na rua, eu costumo brincar com os meus alunos que isso é a primeira pesquisa de opinião pública que foi feita na história, Sócrates saía perguntando para as pessoas nas ruas as suas opiniões sobre coisas dificílimas, sobre perguntas que ele próprio, que era considerado o maior sábio da Grécia, não teria resposta. E ele comentava, ninguém me diz não sei, todo mundo me vem com algum palpite, com alguma ideia, com alguma opinião. Então, ele, em determinado momento, conclui, eu devo ser o mais sábio mesmo da Grécia, que pelo menos eu sei que nada sei, o resto parece que não sabe nem disso. Então, ele fala muito sobre esse amor à verdade, essa busca do conhecimento como fonte de felicidade. E observem, porque isso realmente é muito interessante. Se você observar de 200 mil anos, 200 e pouco, esses números hoje variam um pouco de acordo com o avanço da ciência, quando surge o Homo sapiens sapiens e começamos a desenvolver a forma humana que temos até hoje, o que diferencia realmente é esse sapiens, ou seja, um certo amor à sabedoria, uma certa curiosidade vital de penetrar no segredo das coisas, ou seja, um compromisso forte pela busca da verdade. Que esse compromisso forte, parece que em determinados momentos ele começa a não estar mais tão forte assim. Nós começamos a ver um modo de vida no nosso momento histórico, onde o conhecimento, às vezes, já não provoca tanta felicidade, tanta realização. Isso eu acho, no mínimo, curioso, porque um homem que não ama o conhecimento, talvez não sejamos mais sapiens sapiens. O que se trata isso? O que estamos vivendo? O que substituiu o amor ao conhecimento? Percebam que nós vivemos um momento histórico onde, muitas vezes, o conhecimento é meio. Muitas pessoas vêm me perguntar, professora, o que eu faria para ser um bom estudante, para passar no vestibular, para passar num concurso para um determinado emprego? E eu digo sempre o óbvio, que me parece óbvio, ame o conhecimento. Ah, não dá, são coisas muito chatas. Olha, o conhecimento, se você o toma como um estorvo, você sempre será um péssimo estudante. O ideal seria que pudéssemos nos voltar sobre o conhecimento e dizer, se isso entrou na minha vida porque tem algo a me ensinar, algo de que eu necessito saber para sair do outro lado maior. Portanto, eu vou me entregar da melhor maneira possível, querendo entender o mistério que está por trás disso, o que tem a me ensinar. Se eu passo ou não depois é secundário, mas se isso está no meu caminho, eu vou procurar aprendê-lo da melhor maneira possível. Ainda há pouco fazia uma entrevista a uma TV onde eu falava sobre isso até na educação infantil. Vejam bem, quando existe uma convicção da parte do professor na utilidade e na veracidade daquilo que ele ensina, ele relaciona todas as disciplinas com algo de vida, algo que dá uma utilidade ao conhecimento, algo que enquadra o conhecimento, e ele ensina ao aluno o amor ao conhecimento, o espírito de aprendiz que procura aprender com todas as coisas. Então, vivemos um momento histórico onde muitas vezes o conhecimento se tornou um mero
uma mera fonte de títulos ou de conquistas. Ele não é mais um fim em si, ele é meio. Isso é complicadíssimo. Isso seria incompreensível para o nosso velho amigo Sócrates. Ele diz que a sabedoria, ou seja, a conquista de uma ideia própria, é uma fonte de realização e de felicidade que poucas coisas na vida são capazes de te dar. E eu concordo com ele, concordo. Quando nós trabalhamos como professores, e trabalhamos, às vezes, tremendamente investigando, lendo, observando a vida, quando você encontra uma ideia tua, uma dedução que você fez a partir do incentivo dos livros, a partir do incentivo da vida, essa ideia às vezes te alimenta, te entusiasma para ter o que dar para as pessoas durante aí, sei lá, uma semana ou mais. Uma ideia é um estado de felicidade, de realização, que parece que existe intrínseco dentro do ser humano uma natureza de ponte entre o plano das ideias e o plano concreto. E quando nós não realizamos a estatura necessária para tocarmos com a nossa cabeça o plano das ideias e com os pés o plano concreto, parece que existe dentro de nós uma certa frustração de falta de termos desenvolvido o tamanho que necessitávamos. Recentemente, esses dias, me falavam de uma pesquisa que fala da queda de pontos do QI em determinados países do mundo, em geral, no mundo como um todo, e eu fico pensando, bom, por que será que isso acontece? Queda de pontos, seja lá como for que se considere esse avaliador de QI, o fato é que talvez nós tenhamos transferido a função de pensar para meia dúzia de pessoas dentro da sociedade. E nós queremos só o usufruto do resultado do que essas pessoas fizeram. Desenvolvemos o pior tipo de preguiça, que é a preguiça de pensar. Portanto, quando não desenvolvemos ideias próprias, temos um outro corolário, uma outra consequência complicadíssima, que é nem sequer saber quando o outro, que está se apresentando como alguém que nos oferta conhecimento, realmente tem ideias. Saber localizar dentro da fala do outro se há ali alguma ideia. Muitas vezes eu tenho visto em diversas áreas palestrantes serem aplaudidos de pé, e você pega uma plancheta com um pedaço de papel e faz um exercício de lógica tentando encontrar a ideia principal daquele discurso e não encontra. E não encontra. Eu acho curioso, gosto muito de lógica, estudei isso e gosto muito. Isso tem sido cada vez mais frequente. Muitas vezes sento diante de uma palestra com uma caneta na mão procurando a ideia e saio de lá com a minha paleta vazia. E isso é bem curioso. Então, o amor de ter ideias, o amor de saber reconhecer ideias no mundo, o amor de saber conjugar ideias para fazer uma síntese onde todos crescemos, isso para Sócrates é um fator de felicidade que nenhuma outra coisa competiria com isso, porque, afinal de contas, somos seres humanos, somos sapiens, e descobrir um pouco dos mistérios do mundo à nossa volta é uma fonte de alegria e de realização que poucas outras coisas trazem no mesmo nível. Portanto, eu concordo com ele. É mais uma síntese de felicidade. Seja o primeiro Homero, com seu heroísmo, que considerava que a felicidade consiste em dar um passo em direção à honra, à dignidade, a imprimir valores ao mundo, e isso é o tempo real. O tempo real não é medido por relógios, mas sim por um passo que damos em direção a esse ideal humano de agregar valores. Aí vem Sócrates e nos diz que a felicidade humana é conseguir, por algumas vezes que seja na vida, ser pontífices, penetrar com a nossa mente, com as nossas percepções, no plano das ideias e plasmá-las no mundo. Também são duas visões extremamente válidas. Vejam que a gente está como diante de um prisma, colecionando vários ângulos desse prisma. E a junção de todas essas coisas, provavelmente haverá aí uma boa pista sobre a felicidade. Continuando, Platão fala sobre a ideia do bem. A ideia do bem, para ele, o bem é aquilo que une, é como se você imaginasse uma pirâmide egípcia. Várias faces que se encaminham para o ápice. Quando cada um, através da face que caminha, seja ele um cientista, seja ele um artista, seja o que for, ele caminha em direção a essa unidade, essa fraternidade universal de homens e de ideias, essa unidade é o bem. E ele diz que felicidade é participar do bem, de alguma maneira promover a unidade no universo. É muito parecido com um pensador pré-socrático, que é Pitágoras, que na sua década ele falava exatamente isso, que o universo sai do zero para a unidade e que lá no final, quando ele chega ao 10, ele volta à unidade, volta ao zero de novo. Também é falado para a filosofia indiana e por muitas outras linhas. Ou seja, que caminhar para o ápice da pirâmide,
caminhar para a unidade, que no nosso sentido é harmonia interna e externa, cada passo que damos nessa direção é um passo de felicidade. Ou seja, o homem que serve à ideia do bem é um homem que colhe felicidade em todos os passos que dá na direção correta. Curiosamente, em relação a essa definição platônica, muito recentemente conversava com um psiquiatra e ele me dizia que a melhor terapia que ele já encontrou para várias questões de nível mental, vários problemas psiquiátricos atuais, é a prática do bem. Ele me dizia que uma prática de um ato de bondade legítimo, sem interesses, sem ostentações, faz com que, às vezes, a pessoa fique livre de medicamentos por um dia, dependendo, é claro, de cada quadro, que traz um estado de satisfação e de preenchimento, de plenitude, que pouca coisa seria capaz de simular, ou nada seria capaz de simular. Ou seja, é uma manifestação prática daquilo que Platão falava, participar da ideia do bem, trabalhar no sentido da unidade, trabalhar no sentido de ajudar a humanidade a caminhar cada vez mais próximos uns dos outros, rumo ao ápice da pirâmide. É uma consequência muito natural, geométrica, né? Aquele que sobe, cada vez mais harmoniza, aquele que desce, cada vez mais se afasta. Então, felicidade para Platão é a coincidência com a ideia do bem, colaborar com a ideia do bem e correspondência com a ideia humana, que é uma coisa interessante que eu explico melhor abaixo. Percebam, identidade e felicidade. Para ele, identidade está fortemente intrincado com a ideia de felicidade. Embora Aristóteles seja aquele que trata mais da ideia da felicidade, Platão tem aqui também os seus conceitos que são muito válidos e interessantes, que é estar no caminho de si mesmo. Imaginem, deixa eu tentar ilustrar isso para vocês num exemplo prático. Eu sempre faço os meus alunos imaginarem que eu seria capaz de colocar Platão dentro de uma máquina do tempo e trazê-lo até esse momento. E ele chegasse depois de 2.400 anos e perguntasse para você, quem é você? A gente tiraria um monte de papéis do bolso, identidade, CPF, sei lá o que mais, carteira de motorista, e ele olharia para tudo isso e diria, você é essas coisas? Evidentemente, essa não era a resposta que ele estava esperando. O que será que satisfaria Platão? Eu acredito que o que satisfaria Platão, dentro da sua concepção de identidade, seria você falar do seu sentido de vida. Eu sou a Lúcia e o sentido de vida meu, sentido de vida da Lúcia, é, ao final de tudo isso, ser uma pessoa mais fraterna e mais justa do que eu era quando eu entrei. Ou seja, eu tenho uma linha mestra da minha vida, que é fraternidade e justiça. Ou seja, eu já tenho uma referência de direção. E com essa referência de direção é possível saber quem eu sou. Se você vir alguém que lá na esquina está, sei lá, roubando alguém, você vai dizer, bom, a Lúcia é aquela que trabalha para a justiça, portanto, provavelmente não é ela ou ela está fora de si. E aí ele tem uma linha mestra muito fácil. Cada vez que você age, você está dentro de si, você tem um ato que te proporciona felicidade. Porque a felicidade consiste em coincidir consigo mesmo, com aquilo que a natureza nos reserva. Portanto, uma planta, ao fazer fotossíntese, um animal, ao exercer os seus instintos, encontrariam aí a sua realização, como planta, como animal. O homem, ao estar coerente com a sua identidade, fundamentada em valores, ele encontraria momentos de felicidade. Ou seja, a felicidade do homem seria coincidir com aquilo que se espera da natureza humana, valores humanos. Quando ele está dentro de si, ele está feliz. Quando está fora de si, sofre de amargura, sofre de desorientação, ansiedade e todo um conjunto de coisas que nascem quando, num determinado momento, perdemos o norte, perdemos o oriente, viramos desorientados ou desnorteados. Não sabemos mais onde está a nossa identidade, que tem tudo a ver com aquilo que as tradições orientais chamavam de nome interno. Para onde eu caminho? Isso faz com que a gente possa, inclusive, se proteger das manipulações. Porque quando alguma voz me puxa para longe disso, significa eu estou trocando a mim mesmo por alguma coisa, o que pode ser mais precioso do que a minha própria identidade. Você começa a poder se proteger de manipulações, identificá-las e proteger-se delas. Tá? Então, quem é você? Quais são os seus valores, suas ideias próprias, seu projeto de contribuição para a humanidade através da sua vida? Isso é a sua identidade. Qual é o seu projeto de contribuição para a comunidade através da sua vida?
Você tem aqueles chegando para derrubar as muralhas de Troia. Que muralhas você está querendo derrubar? Porque, segundo Platão, você caminha para a unidade. E não, a unidade não comporta muralhas. Que muralhas você vai derrubar para ajudar o ser humano a caminhar para o seu ideal? Muralhas internas e externas. Então, isso é um ponto de vista bastante platônico, diretamente associado à ideia do bem. O bem que aportamos a nós mesmos e à humanidade através da nossa vida. No Glauco Marinho, existe um diálogo platônico, são vários, né? A obra de Platão, felizmente, chegou praticamente intacta a nós, e um diálogo chamado A República, Glauco usa esse exemplo, Platão usa esse exemplo. Glauco é um personagem do livro, que curiosamente na vida real era irmão de Platão, e é um dos jovens que participam do debate, do diálogo. Em determinado momento, Sócrates, que é o personagem central, que Platão coloca em grande parte dos seus livros, ele imagina que Glauco tivesse caído no mar, que ao cair no mar, várias algas, vários seres marítimos teriam grudado no corpo dele, de tal maneira que quando tiram aquele corpo do mar, uma parte do corpo humano estava desgastado e vários seres marinhos estavam grudados nele. Ele estava deformado, já não se saberia mais que aquilo era um corpo humano. E ele fala dessa queda no mar, que seria a horizontalidade da existência humana. Isso é um símbolo, e Platão lança a mão muito da linguagem simbólica. Inclusive, tem uma palestra que trata só dos mitos platônicos. Imaginem a água. De qualquer jeito que você mova o recipiente, ela é sempre horizontal. Portanto, ela é um símbolo da matéria. O fogo, se eu tenho uma tocha na mão, de qualquer maneira que eu vire essa tocha, ele é sempre vertical. Portanto, é um símbolo do plano metafísico, do plano espiritual, do plano das ideias, como você preferir chamar. Isso é a cruz do mundo, né? O plano físico e o metafísico. Então, cair nas águas significa cair no mundo manifestado. E não se deixar deformar pelas muitas ideias que andam pelo mundo. E saber refletir-se na ideia humana, realizar a ideia humana no mundo. Então, eu coloquei aqui um exemplo bem bobinho para vocês. Existe a ideia do mineral. Mineral, em vários casos, evolui por inércia. Pega, por exemplo, um diamante, é uma pedra que tem uma resistência tremenda. A inércia, para ele, é virtude. Para o homem, não. A inércia, para o homem, é preguiça, é resistência, não é virtude para o homem. Mas nós nos espelhamos nesse ideal, nesse arquétipo, dentro da linguagem junguiana. O vegetal gerar energia, ele é a base da cadeia alimentar. Esse arquétipo nos vegetais é virtude, no homem se torna um vício, se torna ambição. O arquétipo do animal, que é se reger por instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie, para o animal é uma virtude, para o homem vai gerar uma agressividade, um comportamento de medo extremo. E o ideal humano, que é a conquista de valores e aportar valores ao mundo. Então, nós nos espelhamos um pouquinho em cada coisa. Somos o inerte, somos o ambicioso, somos o amedrontado e agressivo, somos também aquele que, de alguma maneira, sente a necessidade de valores, sente a necessidade de sabedoria. Isso gera um verdadeiro Frankenstein, deforma a condição humana. Então, daí isso exemplifica muito bem o conceito de felicidade platônico. Coincidir consigo mesmo, corresponder à ideia homem, ou seja, aproximar-se ao máximo possível desse ideal. Desenvolvimento, evolução, tem como origem uma palavra latina que tinha a ver com desenrolar. Desenrolar como se você desenrolasse um papiro, para ver a mensagem que está contida ali. Ou seja, a essência que está contida dentro da natureza humana, que é o nosso potencial para aportar valores, e dentro de cada um de nós individualmente, que é o recado que viemos a dar ao mundo. Cada um de nós individualmente tem o seu. Então, felicidade como coincidir consigo mesmo. Adiante, vemos Aristóteles. Vocês vão ver que Aristóteles aí sim é um assunto muito próprio dele, sobretudo num livro chamado A Ética Nicômacos. Nicômacos era o seu filho. E ele vai dizer que toda ação visa um bem, toda ação humana. Você vai dizer, não, isso é absurdo, já não concordo de partida. O garoto que roubou minha carteira visava um bem? Bom, ele achava que era bem, senão ele não faria. Ele achava que era um bem ter sua carteira no bolso dele. Agora, ele estava equivocado, sua visão do bem é incompleta, é verdade. Talvez aquele que, ao invés de tomar, oferece, ao invés de ser egoísta, generoso, certamente tem uma concepção de bem muito maior,
muito mais ampla, mas não completa. Estamos caminhando e aperfeiçoando a nossa visão de bem. Mas todo mundo, ao agir, pensa estar fazendo um bem, pelo menos para si próprio. E aí ele diz que, no fundo, há uma necessidade de encontrarmos o maior de todos os bens. E o maior de todos os bens ele coloca como sendo a felicidade, a realização. Todos os seres, de uma certa maneira, estão buscando isso, a sua felicidade, a sua realização naquilo que lhes corresponde no esquema da natureza. E a felicidade humana seria para ele a ação segundo reta razão. Ou seja, a ação segundo o dever humano. Deixa eu explicar essa história da reta razão. A razão, ou a mente humana, manas, como se dizia no Oriente, na Índia, ela é como um espelho. Ela não tem um objetivo, digamos assim, muito intrínseco. Ela serve a causas maiores do que ela. Quando esse espelho se vira para baixo, a razão fica a serviço das emoções, das paixões, dos interesses meramente voltados para a sobrevivência ou para o destaque social, ou seja, ela serve ao pequeno eu e se esgota trabalhando para realizar esses objetivos pequenos, de vaidade, de destaque social, ou mesmo de uma sobrevivência com muito conforto. Quando ela se vira para cima, ela olha para objetivos universais. E ela começa a desenvolver uma equação para chegar a plasmar esses objetivos universais. Minimizar a dor no mundo, ser um fator de soma na vida das pessoas que me circundam, seja através do que eu faça, seja qual for o meu ofício, aportar valor, minimizar a dor, trazer algum proveito para a humanidade, não ganhar só lucro, pensar na finalidade do processo não como coisas, mas como homem. Ou seja, todas essas causas estão por aí. Quando a mente se vira para cima, ela começa a trabalhar para essas causas universais, que não se limitam à satisfação pessoal. Ele diz que a felicidade humana seria exatamente agir orientado por essa reta razão, que não pensa apenas na parte, pensa no todo, que não pensa apenas em benefícios pequenos e medíocres para o seu conforto momentâneo, mas que pensa em aportar valores ao mundo, em realmente avançar a humanidade um degrau no seu caminho, em contribuir nessa caminhada da humanidade rumo ao seu destino, à sua essência, ou seja, ao encontro de si próprio. Então, ele diz que toda vez que o homem age segundo essa regra, segundo as instruções da reta razão, ele tem momentos de felicidade, que parece muito com o que falamos ainda há pouco, que é a prática do bem como fonte de equilíbrio e de serenidade. E a serenidade é uma das grandes fontes de felicidade. Paz, estar em paz consigo mesmo. A razão identifica o homem e aí se encontra a sua felicidade. Ou seja, se nós formos fazer novamente aquela escala, a planta se identifica num campo de energia, o animal se encontra num campo de emoções, o homem se destacaria no campo da razão. Acontece que essa razão tem que ser utilizada para objetivos humanos, para que ela seja realmente válida. Ela tem que proporcionar ao homem o sono dos justos, a serenidade, e tem que aportar valores ao mundo, para que ela seja realmente um fator de soma. Entendem isso? Imaginem vocês o seguinte: um leão está correndo atrás de um ser humano numa floresta. E esse homem, espertamente, sobe em cima de uma árvore. Leões não sobem em árvores. Ali ele está protegido, pelo menos momentaneamente. Imagine que esse leão, que é totalmente regido por instintos, totalmente regido por sobrevivência, eu encostasse na cabeça dele com uma varinha de condão e despertasse ali a razão. Ele seria um ser regido por instintos, feroz, agora dotado de razão para realizar a sua ferocidade. Ou seja, podia voltar lá e construir uma escada, e subir na árvore e pegar esse ser humano lá em cima. Ou seja, você percebe que quando os objetivos de vida de um ser não mudam, continuam instintos que querem se realizar a qualquer preço, se você aporta a razão, ela se torna uma ferramenta para potencializar esse instinto e faz com que esse animal feroz fique mais perigoso do que ele era antes. Tá? Então, nós vamos ver que para o cumprimento, e isso é Aristóteles, para o cumprimento da sobrevivência, é melhor deixar os instintos quietos. Quando você aporta a razão, ela potencializa demais os instintos, e você constrói um predador perigoso. Leão é melhor que não pense. O pensamento só tem sentido e só agrega valor quando ele começa a trabalhar para objetivos propriamente humanos, ou seja, quando esse espelho se vira para cima.
que aí ele pode começar a gerar frutos que valem a pena a existência do ser humano, que justificam a existência do ser humano, e não geram o pior de todos os predadores. Portanto, a razão, a reta razão, identifica o homem, e aí se encontra a sua felicidade. Saber usar a razão para objetivos não medíocres, não pequenos, não apenas pessoais, isso seria uma fonte de grande felicidade para o homem. Que volta àquilo que Cícero dizia, chegar aos últimos momentos da vida e olhar para trás e ver que você aportou valor ao mundo e a si próprio. O mundo ficou um pouco melhor do que aquele que você encontrou, e você também. Ou seja, houve ganho, houve acréscimo através da sua vida. Isso justifica uma existência humana. Muitas vezes temos exatamente feito isso que era previsto por Aristóteles, usado a razão para nos tornarmos predadores piores do que o leão. Mesmo objetivo potencializado pela razão. Aí vamos a Epicuro, que é um outro pensador antigo, da escola epicurista, que muitas vezes é muito mal interpretado. Hoje em dia, muitas vezes se interpreta Epicuro como aquele que queria o prazer a qualquer preço, e não é verdade. Ele considerava o prazer, sim, como um fator de felicidade, mas havia um tipo específico de prazer. Quem trabalhava dessa maneira eram cirenaicos, houve outros que pensaram dessa maneira, mas não Epicuro. Epicuro entendia que o homem tem a possibilidade de sentir, de ter aquilo que ele chamava de eudaimonia, que é um estado de serenidade e de plenitude interna. Eudaimonia significa eu, que fala de bom, feliz, mas daimon, que é um gênio tutelar. Como se você considerasse que existe um gênio feliz dentro de você, uma essência realizada. Imaginem vocês as cascas de uma cebola. Nós temos várias camadas sobre nós. Um corpo físico, as energias desse corpo físico, um corpo emocional, uma mente concreta para fins práticos, mas lá no fundo tivesse uma essência humana, uma mente pura, uma reta razão que se satisfaz com valores. E ele diz que toda vez que o homem entra em contato com esse centro, com esse daimon reto que existe dentro dele, ele tem um estado de felicidade. E ele precisa de muito pouco para isso. Daí que ele falava sobre o usufruto de prazeres. Ele diz que sim, os prazeres proporcionam felicidade, mas os prazeres compatíveis com a serenidade da alma, não os prazeres que ferem a própria dignidade. É aquilo que falávamos do sono dos justos. Aquele homem que olha para o seu dia e diz: quem vir a trajetória desse meu dia vai saber que foi um ser humano que passou por aqui. Eu não fiz nada no dia de hoje que ferisse minha dignidade e minha honra de ser humano. Ele diz que esse prestar contas e estar quites com o céu e a terra e dormir o sono dos justos, isso é um estado de felicidade, isso dá um prazer muito grande. É um prazer do dever cumprido, é muito parecido com aquilo que algumas tradições religiosas chamam de glória. A glória nada mais é do que o prazer de uma grande missão cumprida. Ela é parente, então, desses pequenos deveres diários que são cumpridos, que dão ao homem um sentimento de êxtase, de plenitude. A glória pode levar ao êxtase e à plenitude. Um místico que realizou uma grande tarefa, um herói que salvou o seu país em guerra, seja lá o que for. Aquele que faz uma grande obra, realiza uma grande missão e sente que coincidiu consigo mesmo no meio daquela missão. Isso também acontece em pequena escala com um homem que, antes de se deitar, percebe que coincidiu consigo mesmo naquele dia. Ele dizia que esse tipo de prazer, prazer do dever cumprido, esse também é uma grande fonte de felicidade. Enquanto que o outro, os prazeres incompatíveis, são uma grande fonte de culpa e de sofrimento. Doem, não deixam que o homem repouse nem tenha a serenidade necessária para se renovar. A vida feliz é a vida livre, não escrava de paixões. Portanto, quanto mais o homem comanda a sua vida, mais ele se realiza ao fazê-lo. E cada vez que fazemos aquilo que é próprio da natureza humana, o ato em si nos realiza, independente do seu resultado. Ou seja, satisfação em si no ato, que também é algo que os estoicos, mais adiante, vão falar bastante. Vamos continuando. Nosso tempo já está bem pouco, né? O estoicismo fala de uma vida feliz, que é uma vida alinhada com o propósito do cosmos. Então, entender as leis da vida e alinhar-se com elas.
Entender a sabedoria do cosmos, não querer que aconteça tal coisa, mas querer o que acontece. Isso aqui é um conceito chamado amor fati, ou amor fatum, amor ao destino. Entender que viemos ao mundo para crescer, e, portanto, que todos os acontecimentos da nossa vida foram atraídos pela nossa necessidade de crescimento, pelo nosso poder pessoal. Portanto, amar os acontecimentos da vida. Não só aceitar os acontecimentos duros, mas amar como uma prova, que pode te promover a um outro nível de consciência. Assim como a criança adora aquele joguinho que tem muitas dificuldades. Ela sabe que quando enfrenta aquela dificuldade, sai do outro lado, sai no outro patamar de perícia, sai um jogador melhor. Nenhuma criança gosta de joguinho fácil. E esses joguinhos nada mais fazem do que imitar a vida, e às vezes ficam até mais interessantes do que a vida, porque esquecemos de princípios como esse. Então, o amor fatum significa considerar que todos os fatos da vida são para o nosso crescimento, e são necessários para isso. E quando crescemos, podemos aportar mais à vida. Portanto, ter um estado de felicidade, de estar aproveitando todas as situações da vida para crescer, para sair maior do outro lado. Estamos com pouco tempo para abordar tudo isso, né? Na verdade, será uma palestra bem maior, que eu estou tentando sintetizar. Eles falam da responsabilidade, assumir as rédeas da nossa vida, não terceirizar a responsabilidade sobre o que nos acontece, aceitar o palco que nos foi dado para viver, que toda a vida tem limites, não protestar por um palco maior, mas dentro desse palco que te foi dado, realizar o seu espetáculo da melhor maneira possível, porque a vida manifestada sempre vai ter limitações, e ao invés de lutar contra elas, dar o seu melhor dentro daquele espaço que nos foi reservado. O conceito de escravo também é algo muito interessante, dito por um filósofo escravo, que era Epíteto, que ele dizia que o escravo é aquele que, naquilo que não é responsabilidade dele, naquilo que não lhe compete, ele protesta incansavelmente. Naquilo que lhe compete, que ele poderia mudar, ele não faz nada. Ou seja, digamos que você quer chegar a um lugar e sempre tem engarrafamento. Aí você protesta contra a engenharia de trânsito da cidade, contra a prefeitura, seja lá o que for. Você não muda nada fazendo esse protesto. Mas aquilo que você poderia fazer, que é sair meia hora mais cedo de casa, isso você não faz. Isso para ele era um sintoma de escravidão. E liberdade é fonte de felicidade. Dedicar-me inteiramente àquilo que depende de mim, às minhas máximas possibilidades. E nisso estar feliz. E realmente sabendo que isso é um exemplo, que seguido pelos demais, desatamos todos os nós da humanidade. Serenidade tem a ver exatamente com esse espírito da liberdade, que é saber o que depende de mim, naquilo que depende de mim, ir ao meu máximo, dar o meu melhor, que é a virtude da entrega. Essa frase de Epíteto eu considero como uma das coisas mais belas que já se falou sobre felicidade. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Agora, imagina uma coisa dessa, a felicidade é um verbo, é o desempenho, ou seja, hoje eu tive um ato de valor, só isso já é a minha felicidade. Se os outros vão entender ou não, se vai ou não ter o êxito que eu esperava, porque depende de coisas que não dependem de mim, depende de fatores externos, tudo isso para mim é secundário, mas eu fiz o meu papel, eu realizei o meu ato como um ato humano, ou seja, desempenho de atos de valor já trazem em si a felicidade humana propriamente dita, suprassumo da felicidade humana. Felicidade é um verbo e não um substantivo, não é algo que você possa possuir ou perder. É algo que você pode realizar a cada momento que você pisa no mundo como um ser humano. Kant costumava falar sobre o imperativo categórico, porque para ele a felicidade estava diretamente ligada à moral. Então, a máxima do imperativo categórico dizia: age sempre de tal forma que a tua ação, a máxima da tua ação, possa ser elevada à lei universal. Sabem o que significa isso? Você pede um livro emprestado para alguém e você pensa, cá com seus botões, essa pessoa tem muitos livros, não precisa disso. Eu vou fazer que esqueci e vou ficar com esse livro para mim. Para o filme, que eleva a máxima dessa ação a uma lei universal. Todas as pessoas que pedem algum objeto emprestado podem ter a intenção de não devolver. Essa máxima elevada à lei universal beneficia a vida em sociedade
ou dificulta? Se você percebe que ela dificulta, quase que inviabiliza a vida em sociedade, você sabe que aí você está tendo uma atitude que não contribui para a felicidade, nem tua, nem da humanidade. Ou seja, o imperativo categórico identifica a felicidade com aquilo que é moralmente construtivo. Ou seja, se eu posso eleger a máxima da minha ação a uma lei universal e isso beneficia a humanidade, bem, eu realmente estou fazendo algo útil e produtivo. Percebam que tem muito a ver com o conceito de felicidade de Epíteto, prática de atos de valor. Identidade entre a razão humana e a razão universal, não vou entrar muito em detalhes disso, mas lembra muito aquilo que falamos ainda há pouco da coincidência com a lei do universo, que é tão dita pelos antigos e que os indianos chamam de Dharma. Ou seja, coincidir com a lei do universo significa caminhar junto com a natureza e não na contramão dela. Fazer com que as leis da minha vida sejam expressões da lei universal adaptadas a um ser humano. Não estar na contramão da natureza, não estar em guerra com a natureza, com o todo. Nós vamos ver isso muito claro adiante com alguns outros filósofos contemporâneos. Essa última frase é difícil, é uma frase meio forte, mas talvez seja das coisas mais belas da história em termos de pensamento kantiano sobre a felicidade. Tudo isso está dentro de um livro dele, que são os Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Ele diz, a ética não tem como fim a felicidade, mas apenas como consequência. Entendam, uma pessoa que age buscando a felicidade a qualquer preço, ele pode pagar um preço caro demais por essa felicidade. Você imagina que dizem que Átila, rei dos Hunos, ficava muito feliz de jogar os inimigos dentro de covil de lobos e ficar lá de cima olhando eles serem devorados. Felicidade a qualquer preço, você pode pagar um preço caro demais. O preço da morbidez, o preço da violência, são preços que desumanizam. Então ele diz, a ética tem que ter como fim o dever, ou seja, o dever humano, a consciência humana, o coincidir com aquilo que a natureza espera de um ser humano. E como subproduto disso vai surgir a felicidade. Você busca honra, você busca dignidade, busca isso como objetivo. E o subproduto disso será a felicidade. E essa será a felicidade humana. Mas se você busca felicidade como fim, você vai querer a felicidade a qualquer preço. E muitas vezes essa não vai ser humana. Você imagina numa corrida alguém que quer ganhar a qualquer preço, que derruba os seus adversários, que sai fazendo todo tipo de artimanha para que eles sejam os melhores, que eles sejam tombados no caminho. Esse tipo de felicidade, por esse tipo de vitória, com certeza não é humano. Então ele diz, busca a honra, busca os valores humanos como finalidade. E aí, como subproduto, você terá a legítima felicidade humana. E isso é muito interessante, muito bonito. A moral propriamente dita não é a ciência que nos ensina como sermos felizes, mas como sermos dignos da felicidade. Ou seja, termos tudo o que é necessário para que um ser humano mereça a felicidade. E com certeza ela surge como um subproduto disso. E somos dignos a teremos, porque ela depende muito mais de nós do que das circunstâncias. Siddhartha Gautama, o Buda, só encaixando aqui uma frase oriental do budismo, nesse caso, para vocês perceberem as similaridades e valores interessantes que são ditos para todos os cantos do mundo quando o homem busca a felicidade. Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra e jamais o deixa. Ou seja, fala ou age, mais uma vez, a reta razão, a reta ação, buscando a honra, buscando a dignidade. E a felicidade vai acompanhá-lo, ou seja, ela é um subproduto. Ele se preocupa, em coincidir com aquilo que a natureza espera dele como ser humano. E a felicidade vem logo atrás. No minuto seguinte, ali estará a felicidade. E nenhuma outra será suficiente para um verdadeiro ser humano. Só esse tipo de felicidade. Nietzsche, vamos apressar um pouquinho, né? O nosso tempo já está esgotado. Nietzsche tem um livro chamado Genealogia da Moral, que é com certeza o livro dele que mais admiro. Ele procura, porque entre outras coisas ele trabalhava também com filologia, ele procura a origem da palavra bom. Ele percebe que o bom, o bônus, tem a ver com nobre, com forte. E ele vai fazer toda uma genealogia da moral voltada para essa ideia do homem, que ao invés de negar o outro, ao invés de dar um não em relação ao outro, diz um poderoso sim a si mesmo.
tem uma meta de vida, tem um espírito de nobreza, de guerrear por esse seu objetivo humano, por conquistar esse valor que ele tanto preza, e, portanto, ele não tem uma competição com o outro, ele compete consigo mesmo. A sua vitória é ser melhor do que ontem, todos os dias. Ele não trabalha, muito pelo contrário, ele não diz não a ninguém. Ele é, inclusive, um bom aliado daqueles que crescem como ele. Ele não precisa modelar demônios para colocar a culpa de tudo neles. Não existem demônios no seu mundo. Existem homens que estão lutando com a melhor força e a melhor dignidade possível para a conquista do seu ideal. Então, esse homem nobre não tem rancores nem necessidade de diminuir o outro. Pureza, autoconfiança e legitimidade. Isso era para ele a moral do nobre, e a felicidade, para ele, é a felicidade do nobre. Nobre não aquele que possui coisas, mas aquele que possui a si mesmo. Culto à debilidade e preconceito contra o poder, para ele, é um dos elementos que são raízes da infelicidade, da vulgarização do homem. Felicidade é força e protagonismo. Para ele, hoje, seria um absurdo se Nietzsche vivesse nos nossos dias o culto à debilidade que fazemos. Todos nós gostamos de ser o mais fraquinho, mais digno de pena, o mais coitadinho. Coitadismo, para Nietzsche, seria a maior fonte de infelicidade para o homem. E, infelizmente, nós praticamos muito isso. Para ele, felicidade é força, é protagonismo. Percebam que tem muito a ver com aquela felicidade heróica de Homero lá atrás. Ou seja, força, é protagonismo, é capacidade de imprimir uma trajetória humana no mundo, deixar a sua assinatura, agregar valor, dizer ao que veio. Esse poder de se impor sobre as circunstâncias, de virar o jogo. E isso, para ele, é felicidade. Tem muito a ver com garra, tem muito a ver com poder. Ele dizia, e isso nós vivemos muito fortemente hoje, que havia um preconceito contra o poder. Porque nós associamos poder a tantos atos ilícitos que ficamos com asco dele. Isso faz com que a gente faça culto à debilidade. Poder é poder ser, é poder fazer, é poder realizar, é poder mudar o mundo. Para aqueles que acreditam em Deus, Deus é sinônimo de poder, ninguém imagina um Deus débil. Agora, a ideia de que o poder corrompe é uma brincadeira. Poder potencializa o que estava ali. Se o homem era um homem corrompido, vai potencializar isso. Se não era, vai potencializar generosidade, força, entrega, espírito de aprendiz, o que está ali. Já dizia o nosso muito querido Machado de Assis, uma ocasião, né, em um dos jornais que ele escrevia, ele diz o seguinte, que está errado o ditado que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime. O ladrão já nasce feito. Ou seja, nós poderíamos parodiar Machado de Assis e dizer que está errado o ditado que diz que o poder corrompe. A corrupção já estava na base do caráter do homem. O poder só traz isso à tona. Ele não é capaz de transformar o homem em outra coisa. Ele potencializa as bases de caráter que estão ali. E essas bases têm que ser construídas previamente. Mas poder é poder mudar o mundo e a nós mesmos. Isso não pode ser negado, porque quando negamos isso, caímos nos braços da debilidade. E para ele, nunca o homem débil pode ser um homem feliz. Podemos estar fragilizados, mas não termos orgulho disso. Lutarmos por ter uma força, um protagonismo sobre as circunstâncias internas e externas. E isso é fonte de felicidade. Freud dizia da necessidade de conhecimento de si mesmo para harmonizar todos os seus eus. A harmonia para ele era felicidade. Jung, posterior a ele, também fala muitas coisas nesse sentido. Do autoconhecimento como saber colocar cada coisa no seu lugar. Eu sei que as paixões são necessárias, mas que não dá para decidir a minha vida a partir delas. Eu sei que as necessidades do meu corpo físico, de descanso, de prazeres físicos, são importantes, mas não dá para decidir a minha vida a partir delas. Ou seja, eu coloco cada coisa no seu lugar e sou comandado pela reta razão. Entendo as subestruturas que vivem dentro de mim, entendo as suas necessidades e harmonizo de maneira tal que as necessidades do corpo não são tiranizadas, mas que são subordinadas às necessidades da reta razão. Cada coisa no seu lugar. E isso tem muito a ver com vários conceitos platônicos, inclusive. Então, o autoconhecimento que permite que o humano prepondere sobre o animal, que a vida humana prepondere sobre a mera sobrevivência. E isso é também um fator de felicidade, perfeitamente harmonioso com todos os outros que vimos até agora. Tem uma brincadeira que costumo fazer com os meus alunos, não vou perder muito tempo aqui, costumo dizer que quando só sobrevivemos e não vivemos, somos como um protozoário qualquer, a amebinha alegre que eu coloquei aí.
O objetivo da ameba é só sobreviver e perpetuar a espécie. Quando o homem, que tem tantos potenciais à sua disposição de inteligência, de imaginação, de criatividade, só usa os instintos para guiar a sua vida, é como uma ameba VIP, uma ameba que só realiza metade de nós. Ou seja, muitos dos nossos objetivos de vida moderna são objetivos de ameba. Sobreviver e perpetuar a espécie com o menor esforço e o maior conforto possível. Ou seja, jogar fora o potencial humano e contentar-se apenas em sobreviver. Hans Jonas, autor alemão do século passado, que falava muito sobre a chamada bioética, ele vai falar da responsabilidade como exigência para a sobrevivência e felicidade. Por exemplo, o nosso comportamento em relação à natureza. Um ser feliz é um ser que se responsabiliza pelo meio em que ele está inserido, ou seja, sou eu e as minhas circunstâncias, senão não será nenhum dos dois. Ou seja, ele se responsabiliza pela natureza, que o alimenta e ele tem que providenciar para que ela também tenha uma contrapartida, de ser mantida, de ser respeitada, todo o seu meio, ele se compromete com a vida, e isso dá a ele um sentido de felicidade muito grande. Ele está fortemente comprometido com a vida. Emanuel Levinas, um franco-lituano, ele dizia: a dignidade daquele que não sou eu deve ser considerada. A felicidade não pode ser por meio do outro, mas pelo outro. Kant falava sobre isso, o ser humano não pode ser um meio, ele tem que sempre ser um fim em si, senão você está fazendo uso do outro para a tua própria felicidade, isso não é felicidade humana, ou seja, não obter felicidade através do outro, usando o outro, mas ter a felicidade através de buscar o bem do outro, também é muito platônico, né? Ser um agente a favor do bem. A felicidade do outro como motivação. Felicidade é a realização do outro, do todo, como motivação fundamental para o homem que é feliz. Ou seja, que cada decisão minha não considere apenas o meu bem-estar, mas o bem-estar da maioria de seres humanos que me seja possível alcançar. Sempre buscando ampliar essa quantidade, sempre buscando ir um pouquinho além, vencer limitações. Ética é a filosofia primeira, e só a ética seria capaz de proporcionar felicidade, segundo esse Emanuel Levinas. Confúcio. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do outro. Veem que é a mesma coisa, a mesma ideia. Não se pode pensar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Sêneca, o estoico romano. Percebem que é uma mesma ideia que, de repente, se diz, Levinas falou isso. Levinas readaptou para o nosso momento histórico algo que já vinha sendo dito e percebido ao longo da história por diversas vozes. Isso não o diminui, muito pelo contrário, faz com que ele seja uma expressão de uma verdade universal. Tanta gente dizendo a mesma coisa, tão distantes no tempo e no espaço, por aí deve haver alguma verdade que aquele que sobe a montanha do conhecimento pode chegar a perceber. Bertrand Russell fala da felicidade no combate ao egocentrismo. A raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito da competição está a principal fonte de felicidade. Ou seja, se você chega para um amigo e diz, eu tirei em primeiro lugar numa corrida, e ele pergunta, quantos concorrentes? 1000. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos. Acabou a graça. Não tem graça nenhuma essa vitória. Tua vitória não pode ser junto, ela tem que ser sobre os demais. Tua vitória depende da derrota dos demais para ter graça. Ele diz, esse espírito de felicidade baseado na competição nunca vai dar nenhuma perspectiva de realização ao homem. E não é a verdadeira felicidade humana. A verdadeira felicidade humana é contribuir para a unidade, subir e ajudar todos aqueles que sobem junto, ser uma luz no final do túnel. Portanto, o êxito na competição é algo que tem que ser vencido, a felicidade em provocar o fracasso dos demais é algo que tem que ser abolido, aprender a ganhar junto, como um fator fundamental para a felicidade. Enfim, sintetizando, para fecharmos, hoje temos a perda da universalidade. Quando falamos de felicidade, pensamos na nossa própria pele, perdemos aquela noção de que felicidade consiste em beneficiar a maior quantidade de seres humanos possível que as nossas mãos e a nossa vida possam alcançar. Trabalhamos com a felicidade como fim em um egocentrismo muito grande, que desborda num grande egoísmo. Um grau de controle social sem precedentes,
ainda nas chamadas democracias, existe uma pressão para pensar como todo, como coletivo, sem precedentes na história. Nunca tivemos tanta manipulação de massa, nunca tivemos tanto pensamento de tribo, e aquele que não pensa junto é um pária. A pressão para coincidir com algum pensamento socialmente aceito é sem precedentes. Pensar sozinho é quase que um pecado capital. Existe um escritor, um romancista americano que eu gosto muito, Steven Pressfield, que ele diz que existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na lama juntos. Quando um reage, é tomado como um traidor. Então, cuidado com esse acordo tácito. Isso é um fator, porque realizar-se como indivíduo é também um dos fatores fundamentais de felicidade. Dissolução da base de sustentação dos valores, que é a identidade. Eu digo para vocês, eu quero chegar naquela porta. E aí eu começo a caminhar. Se eu estou me aproximando da porta, você diz, está certo. Se eu estou tomando a direção contrária, está errado. Se eu estou me aproximando da porta, é verdade. Se eu estou me afastando, é mentira. Ou seja, os valores todos nascem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, como ser humano. Ou seja, o que te leva lá é verdadeiro, o que te contraria, o que vai na direção contrária é falso. Assim como o honesto, o desonesto, o bem e o mal, o íntegro e o corrupto. Isso é muito evidente. Portanto, a base de sustentação dos valores é a identidade humana. Capacidade de saber quem ele é, onde ele quer chegar com tudo isso, saber o seu nome interno, ou seja, o valor que ele quer alcançar com a sua vida. Se não existe isso, o valor é o quê? O que é honesto? É o que todo mundo considera? É uma convenção, não é uma realidade? Não existem valores sem identidade. A partir do momento que você fixa o seu objetivo, o valor é o que leva para lá. E tudo que desintegra, todos os vícios, são aqueles que afastam. E isso é um fator de felicidade, caminhar em direção à minha identidade. E muitas dessas ideias, todas que falamos até aqui, foram descartadas, foram superadas, sem terem sido vividas, o que é incrível. É como um medicamento que a medicina descartasse sem fazer nenhum experimento com ele, podendo desprezar ali a cura para uma doença que ceifa muitas vidas. Isso seria, no mínimo, absurdo dentro do campo científico, mas no campo humano a gente faz. Muitas dessas ideias são de um grande valor para agregar felicidade à vida do homem. Bom, só resumindo, generosidade, mais coragem, mais aventura, mais força, mais sabedoria, mais identidade, mais fidelidade, mais reta razão, serenidade, dignidade, responsabilidade, senso de dever, controle da mente, autoconhecimento, mais harmonia, mais fraternidade. Ufa! Isso é um combo, né, de elementos que propiciam a felicidade. Percebam que se você pergunta para uma pessoa dentro do senso comum o que é felicidade, provavelmente ela daria para você respostas que não têm nada a ver com nada dessa lista. Responderia, se ela fosse sincera, né, não quisesse fazer uma fachada de humanista, sem o ser, ela responderia a posse de coisas ou, sei lá, uma posição social de destaque. Dificilmente hoje a felicidade é identificada com esse combo que nos foi dado pelos filósofos. Moral da história é que todos eles dizem, seja humano e será feliz. Porque cada ser se realiza sendo aquilo que é, sendo aquilo que a natureza espera dele, coincidindo com a ideia que o gerou no mundo, correspondendo à sua própria natureza. Eu gosto muito dessa frase, do escritor espanhol Miguel de Unamuno, que ele diz, as raízes das árvores com águas do céu sonham. Ou seja, as águas do céu, as chuvas, né, são aquelas que alimentam as raízes das árvores. E a felicidade delas, o sonho delas, são essas águas do céu. Talvez as raízes do homem também sonhem com essas águas do plano das ideias, valores. Talvez elas também estejam secas e esperando por uma gota dessas águas para se realizarem, para florescerem. Porque senão, nós vivemos aquela máxima filosófica que diz, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem. E isso é o que eu teria a trazer para vocês, me desculpem ter alongado aí alguns bons minutos. Agora abrimos para pergunta, eu estou à vontade, não tenho limites de tempo. Muito obrigada. Que bom, professora, foi excelente. O meu celular está explodindo já de perguntas aqui. Toma um golinho da sua água aí, que agora a gente vai se apresentar. Eu vou começar com uma pergunta minha mesma.
Tem uma frase sua na internet e eu queria que você aprofundasse essa frase para nós, dividisse com a gente, na verdade. Você diz assim, deixa eu pegar aqui. Você não pode ter um plano para o seu dia até ter um plano para a sua vida. Essa frase é sua mesmo? É uma frase que eu utilizo no curso de administração do tempo, que eu costumo dar, que é muito parecida com aquilo que a ISO 9000 diz, né? Ação global, ação local com visão global. E, na verdade, isso é bem copiado da filosofia clássica. Saber onde eu quero chegar com tudo isso para saber o que fazer no dia de hoje. Perfeito. Temos uma pergunta aqui da Cláudia. Eu não sei se isso atendeu a sua pergunta, eu só expliquei a frase, mas você queria... Cláudia de Valinhos, ela diz assim, como nós podemos dialogar com a nossa verdade sem trairmos nós mesmos e ferir pessoas? Olha, na verdade, você tem que perceber, é muita palavra verdade, né? Está ficando um pouco cacofonia. Mas, em primeiro lugar, estabelecer que a verdade humana, isso pode chocar um pouco para você, mas para mim me parece muito lógico. A verdade humana é uma só, para todos os seres humanos. Verdade humana é chegar a valores, virtude e sabedoria, que é a plenitude da condição humana. Você crescer como ser humano pode ferir alguém? Você percebe que quando nós contribuímos para o crescimento do outro, é o maior benefício que nós podemos fazer pelo outro. E uma das maneiras de contribuir para o crescimento do outro é exatamente ir na frente, com a lanterna na mão, dando exemplo, mostrando o caminho. No menu de opções da humanidade existe uma opção a mais, que é a opção humana de valores, de busca de valores, e existe porque você o viveu. Portanto, eu não imagino como você possa, de fato, trazer prejuízo a alguém. Agora, essa pessoa pode considerar que sim, por um fato muito simples. Nem sempre o que a gente gosta coincide com o que é bom para nós. Nós teríamos que ter uma formação de caráter espetacular para perceber que tudo aquilo que é bom para nós, nós deveríamos gostar e deveríamos recriar o nosso gosto, recondicionar o nosso gosto. Isso se chama formação de caráter. Aprender a gostar do que nos faz crescer como ser humano e rejeitar aquilo que nos faz mal. Mas isso não acontece. Então, muitas vezes a pessoa pode considerar que seria agradável ter você grudado com ela. E você caminha para se tornar um ser humano melhor. E ela acha que isso é uma ingratidão, quando, na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer para as pessoas que amam é exatamente crescer como ser humano. E assim você garante alguma coisa para ela. Aquele grupo de amigos que já não tem você mais no happy hour, e você está trabalhando para construir em si próprio mais lucidez, mais senso, mais autocontrole. Quando uma dessas pessoas necessitar realmente de alguém num momento difícil da vida, talvez não lembre dos amigos de happy hour, lembre de você. Talvez você seja a única chance para ele. Você simplesmente tem que combater a carência, de não querer ser lembrado para algumas coisas, que aceitar estar associado a outras. Mas você tem que ter muito claro que existe uma máxima implícita em todo aquele, e é uma máxima tremendamente fraterna, em todo aquele que pretende se realizar como ser humano. Ele se volta para todas as pessoas à sua volta e diz: para crescer, conte comigo. Para descer, desça sozinho. Eu não vou descer para estar junto com você, porque isso não te ajuda. Isso simplesmente faz com que a gente se afogue juntos. Tá? Então, para subir, conte comigo. Em qualquer momento, você quer reverter esse jogo e quer crescer, eu estou sempre por aqui. Agora, para descer, não, eu não vou descer junto. Isso não é solidariedade, isso é cumplicidade. E uma péssima cumplicidade. Cumplicidade de vícios, de debilidades. Portanto, o melhor que podemos fazer para as pessoas que amamos é crescer. E se elas querem crescer juntos, sim, você pode fazer muito por elas. Mas não congelar, nem se apegar a determinados elementos que são prejudiciais para ela e que, portanto, você só compartilharia do mesmo prejuízo. Não é solidariedade compartilhar de prejuízos. Solidariedade é resgatar a pessoa desse local onde ela está constantemente sendo submetida a prejuízos causados por ela mesma. Tá? Então, cuidado, porque por trás disso muitas vezes existe a nossa carência. Queremos ser aceitos e amados por todos do jeito que eles são e do jeito que eles pensam. E por isso abrimos mão dos nossos próprios valores.
Tem uma pergunta do Marcelo que diz o seguinte: ter um pensamento refinado e crítico é possível, mas não para todos. A senhora é otimista quanto a isso? Eu acredito que as possibilidades humanas são idênticas. Isso faz parte do chamado kit ser humano. Agora, quando cada um despertará para essas possibilidades, é muito diferente. Mas, olha, eu vou te falar com conhecimento de causa. Eu tenho 31 anos como professora. O ser humano é um mistério. Às vezes, aquele que você acha que estava muito adormecido, estava muito distante de algum pensamento em termos metafísicos, em termos de valores, de uma hora para outra, uma circunstância de vida dá uma sacolejada, e aquela pessoa passa por você feito um avião a jato. Você não consegue nem anotar a placa. Então, o ser humano é um mistério. De uma hora para outra podem despertar coisas nele, mas você nunca vai saber. Portanto, a nossa função é cultivar sem escolher o solo, jogar as nossas sementes. Né? Eu acredito que algumas circunstâncias que sacolejam muito, como essa que nós estamos vivendo agora, despertarão alguns que estão na iminência de despertar. Outros talvez necessitem de outras sacolejadas. E a trajetória da história vai sendo assim, vai levando os seres àquele ponto que os fará despertar. Mas a gente nunca pode perder a fé no ser humano. Aliás, eu acho um dos piores fatores de crise é perder a fé no ser humano. Perde-se a fé em si mesmo. E, como dizia Platão, nós somos uma mistura de luz e sombra, uma mistura de um e do outro. Quando nós perdemos a fé em nós mesmos, não temos nenhuma chance, a sombra prevalece sobre a luz. Cuidado com o foco mórbido, de sempre olhar o lado negativo das coisas. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês, porque hoje temos um bombardeio de notícias mórbidas, não só de fatos como o coronavírus em si, mas os fatos humanos que giram em torno disso. E chegamos a acreditar que a humanidade não tem chance, não presta para nada. Faça uma análise concreta baseada na sua própria vida. Eu já fiz a minha. Quantos seres humanos eu conheci que eram realmente corruptos, eram realmente indignos, eram realmente manipuladores na minha vida como um todo? Eu já fiz essa análise. Deve ter sido uns 5%. 95% dos seres que eu conheci presencialmente na minha vida eram pessoas normais, de bem, que às vezes não estavam com grandes sonhos, mas queriam cuidar dos seus filhos, viver dignamente, tá? Não queriam mal a ninguém. 95% das pessoas foram assim. Como é que eu deixo que um bombardeio de informações me convença daquilo que a minha evidência de vida não está corroborando? Por isso eu digo, aprenda a pensar por si mesmo. Aprenda a refletir a partir da tua experiência de vida. Isso nos protege muito. Para mim, um dos piores sintomas da nossa sociedade atual é a perda da fé no homem. Porque crescer acreditando que isso é possível é muito difícil. Sem acreditar, sem chance. Perfeito, professora. Eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. A Eliana, psicóloga, ela pergunta como nós podemos ajudar pessoas a resgatarem / encontrarem seus valores e também um sentido para a vida. Olha, na verdade, nós não podemos obrigar ninguém a fazer isso. Agora, a ferramenta para convidar essas pessoas é bem o lugar comum, que é aquela história do ensinamento só se dá mediante o exemplo. É lugar comum, mas é verdade. A gente repete muito, mas ainda não entende bem essa frase. Existe a necessidade de oferecer a essas pessoas uma opção dentro do seu menu de opções, como falávamos ainda há pouco, que é uma vida digna, uma vida coerente, uma vida guiada por valores. Em algum momento onde as circunstâncias provoquem nessa pessoa alguma dúvida, ela pode levar em consideração essa possibilidade, mas não podemos obrigar ninguém a crescer. Teve uma ocasião que o filósofo Sócrates, um discípulo dele, perguntou: Sócrates, você é tão bom filósofo, será que se eu amarrasse os tiranos de Atenas aqui, você falasse horas para ele, quando a gente soltasse, eles tinham se tornado todos filósofos? E Sócrates riu e falou o seguinte: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, você ajuda o parto, como o próprio Sócrates dizia, que ele era um parteiro de almas. Você ajuda o parto de alguém que já está grávido. Se essa pessoa ainda não engravidou da necessidade de um sentido de vida maior do que sobreviver, ainda não engravidou de valores, ainda não chegou a esse ponto de esgotamento de uma vida que é mais sobrevivência, não tem como forçar isso de fora.
Você pode oferecer muitos convites, muitos exemplos, mas quem está no ponto de entendê-los e aceitá-los sempre será uma conquista individual, sobre a qual a gente pode fazer muito pouca coisa. Agora, é dever, sim, daqueles que estão à volta dessas pessoas, oferecer todos os incentivos possíveis, mas sem aquela ansiedade de que ela vá aceitar dentro de um prazo de tempo apreciável, talvez nunca nem na vida inteira. Mas fez diferença jogar essas sementes, com certeza. É uma possibilidade que ficou adormecida lá dentro. Em algum momento pode despertar. Uma pergunta para complementar essa, da Patrícia, ela diz o seguinte: professora, à luz da filosofia, esse vazio que nós temos hoje dentro das pessoas, isso corresponde à falta de sentido? Sim, corresponde à falta de sentido. Vou te contar uma historinha, que é uma historinha indiana, onde eles chamam esse vazio interior de falta de um centro, de reconhecimento de quem somos realmente nós, da nossa essência. Eles falam a história do Sutratma, que é um grande fio. Eles exemplificam como se toda a humanidade fosse contas de um colar, que fica totalmente fixada. Imagina uma continha desse colar que seja, sei lá, de acrílico. Ela fica totalmente voltada para o seu exterior, e olhando o quanto ela é brilhante, o quanto ela é mais brilhante que todas as outras daquele colar, é preocupada apenas com aparências. Em determinado momento, ela esgota essa experiência de superficialidade, que é uma experiência longa e complicada, mas ela esgota. Sente uma certa saudade de si mesmo, é aquela gravidez que falávamos ainda há pouco, uma necessidade de algo mais, mas ela não sabe o que é esse algo mais. Quando ela se vira para dentro procurando isso, ela encontra só um vazio, porque o que passa por dentro de nós é muito diferente daquilo que nós mostramos na superfície. É como a conta, a superfície dela é acrílico. O que passa por dentro dela é um fio de prata. E ela não está acostumada a reconhecer prata, só acrílico. Portanto, em um determinado momento, ela sente vazio. Somos nós acostumados a só reconhecer posses, status social. Quando olhamos para dentro e buscamos satisfação, aí não existe nada dessa espécie. É algo muito diferente. Tem que haver um tempo aí de busca para apurar a vista e aprendermos a ver o que existe dentro de nós. Depurar o gosto é aprender a sentir prazer com valores, sentir prazer em servir, sentir prazer em fazer diferença. Isso exige que a gente reconheça um outro tipo de felicidade. Então, diz que essa continha, em determinado momento, ela aprende a ver. E ela vê esse pedacinho de prata que passa por dentro dela e fica muito feliz com isso. E tenta comunicar essa boa nova a todas as outras continhas do colar. Mas isso ainda não é o fim da história. O fim da história é quando essa continha percebe que esse pontinho de prata que passa por dentro dela é apenas um episódio de um longo fio de prata que passa por dentro de todas as continhas de todos os colares do universo. Ou seja, que em essência somos um. Diz que o máximo de felicidade que o homem pode atingir é exatamente essa percepção da unidade. E ao perceber a unidade, a humanidade como uma grande família, como um só, nós percebemos que a maior parte de nós são os outros. Portanto, o bem-estar dos outros passa a ser uma condição extremamente necessária para a nossa felicidade. Isso seria o ser humano, isso seria a felicidade mais humana que se pode atingir. Isso é a historinha oriental, que eu acho que vai de encontro à sua pergunta. Sem dúvida. Professora, eu queria agradecer imensamente a sua presença. Foi muito impactante, temos muitas coisas para pensar aí, para ruminar depois dessa aula. Eu queria dizer que nós nunca sabemos aonde a semente vai cair, não é? E muito obrigada, porque depois de mais de 30 anos, insistentemente eu vejo que você continua plantando. Então, muito obrigada. Eu sou um feijãozinho na água ali, dessa semeadura que você tem disseminado para todos nós. Agradecer a Nova Acrópole, que também, de uma certa forma, né, ajuda e contribui para que a gente possa receber tudo isso que a senhora tem compartilhado conosco. E
É isso, muito obrigada. Para aqueles que gostariam depois de saber mais sobre a disciplina Felicidade, o Marco vai colocar um link aqui, vai deixar, vocês podem entrar em contato. Professora. Bom, só gostaria de relembrar o nosso site, né, o www.acropole.org.br, e o canal da Nova Acrópole no YouTube, que tem muitas palestras gratuitas que podem ser muito úteis. E agradecer a você por essa feliz surpresa de perceber que existe um grupo tão grande, uma professora, um grupo tão grande de alunos interessados num tema como esse, que é fundamental. Eu considero como condição para a gente sair dessa crise, para construir uma nova normalidade mais humana, pensar sobre temas desse tipo, sobre a felicidade, sobre a realização, sobre a ética, sobre a empatia, que está tudo entrelaçado. No fundo, tudo é uma coisa só. Muito obrigada, foi uma grande satisfação conhecê-la, e muito obrigada a todos que nos assistem. Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço também a participação de todos vocês. Obrigada.